Bom, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Então, boa tarde a todos, obrigado por todo mundo ter vindo. Estou aqui eu com o Sérgio Carvalho. Nós vamos falar para vocês hoje da retomada, dessa grande, enorme, na verdade, enorme desafio que vai ser a retomada, tanto para as empresas como para os consumidores, para todo mundo. Então, nós vamos estar passando por isso, vai ser uma coisa bem forte. Nós vamos na primeira parte, nós vamos falar sobre o cenário econômico e a segunda parte, algumas ferramentas de gestão. Sérgio, quer se apresentar? Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui nesse convite do João. Espero apresentar alguns temas que sejam interessantes para todos. João, vai fazer a apresentação mais, João? Eu vou apresentar só o resultado da pesquisa, que é o nosso início aqui. Bom, como disse o Sérgio, esse nosso webinar é com a gente, com a empresa do Sérgio, que é Remil, que trabalha com valuation, ele vai falar para vocês. E quem somos nós, né? O Sérgio Carvalho escreve livros, trabalha com valuation há muitos anos. Ele é professor da PUC, mestrado. E eu tenho mais de 20 anos nessa área de sistemas de gestão. Tenho uma empresa, que é o site solarplex.com.br, que tem mais de 100 clientes. Então, geral, as pessoas conhecem. Eu quero mostrar para vocês que quando vocês se inscreveram, tinha lá 4 perguntas, o resultado dessas perguntas. Tá? A primeira foi, na sua opinião, o que acontecerá com a economia pós-pandemia? Olha só que legal, 54,8%, 55% diz que ela vai dar um salto. Não, 17%, desculpa, 17% vai dar um salto. 55% que ela vai crescer devagar. E 25% que ela vai crescer em velocidade normal. A outra pergunta foi, na sua opinião, como vai ficar o seu ramo de atividade? 70% diz que vai melhorar. E 18% que vai ficar igual e 10,9% que vai piorar. Olha que engraçado, né? Quer dizer, a economia não vai dar o salto, mas a sua atividade vai melhorar. Essa foi a resposta dos nossos inscritos. E a sua empresa, como ficará? 77% dizendo que vai melhorar. Olha que coisa legal. Então, o pessoal está otimista mesmo. E a última pergunta, se vocês têm alguma estratégia, se você tem uma estratégia para a sua empresa pós-pandemia. 70% quase disseram que já tem estratégia e 30% não. Então, vamos ver se agora a gente inspira quem não tem estratégia e inspira quem tem estratégia também a melhorar ainda mais o que está fazendo. Então, agora eu vou passar para o Sérgio vai apresentar para vocês a parte econômica. Obrigado. Olá, pessoal. Interessante a pesquisa, né, mostrar que a opinião sobre a economia existe uma certa incerteza, mas os negócios de cada um vão melhorar. Aparentemente pode ser uma contradição ou não, depende de cada caso, cada um de vocês. Mas esse otimismo sempre é bom, com certeza, é como eu digo, transformar a palavra crise em tira a letra do S. Tira o S da palavra crise, né? Eu acho que o ponto é esse. Temos aí um grande desafio. Há uma live recente, eu comecei com uma frase que eu vou repetir agora, que não é minha. Ele diz o seguinte, teoria. O que é teoria? Teoria você entende tudo, e nada funciona. Prática. Tudo funciona e ninguém sabe por quê. E que nesse 2020, teoria e prática estão unidas. Né? Nada funciona e ninguém sabe por quê. Obviamente, a incerteza diminuiu. O que temos hoje, a pesquisa aí já mostra um pouco isso, e outras pesquisas e outras opiniões estão surgindo. Houve uma diminuição na incerteza. Nós tínhamos uma grande incerteza. Eu penso que a realidade vai se desdobrando, né, no mundo e depois aqui também. A questão da vacina já cria já temos uma experiência de confinamento que deu certo, deu errado, está claro, está um pouco mais claro do que estamos passando ainda. Mas
Eu penso que um pouco de prudência e uma avaliação bem cuidadosa de cada um, com certeza. No mundo inteiro, a gente, vamos lá, num mapa assim, muito geral, uma liquidez muito grande, o que é isso? Muito dinheiro, dinheiro sobrando, mas como numa crise sim, os governos, principalmente os Estados Unidos, emitindo moeda mesmo. Então os governos injetando muito dinheiro nas economias, os bancos centrais, né? E qual é o efeito disso? Isso para gerar dinheiro e movimentar e a economia voltar, mas uma boa parte desses recursos estão indo para a Bolsa, exatamente, para a Bolsa de Valores, que não é exatamente uma surpresa, está se previsto isso, né, porque os juros estão baixos, tem países com juros negativos, você põe dinheiro no banco, põe 1.000 e recebe 950 daqui a um ano. Em algumas situações isso não é exatamente ruim, vamos dizer assim. Então, juros negativos no mundo, então bolsa de valores já se fala tendo uma certa bolha e tudo mais. Mas o que se diz é que a bolsa sobe, depois sobe os ativos de modo geral, os bens, e depois os produtos sobem de preço, e aí os empresários investem, a economia começa a andar. Essa é a regra, né? Está havendo até um aumento de poupança. Como, Sérgio, Covid, desemprego no mundo todo? Exatamente, a gente está tendo um dos efeitos é a concentração de renda também, né? Então, essa coisa de que estamos no mesmo barco, não. O mar, as marolas é igual para todos. Alguns estão com uma lanchinha, outros num barquinho. Então, o efeito é diferenciado e aumentou a poupança, por incrível que pareça. Um economista até fala recentemente que o aumento de poupança não é bom, porque isso não faz a economia gerar, tem que gerar consumo. Então, esse economista liberal, é um pouco brincadeira, mas é sério, uma visão de economia, ele diz o seguinte: o governo está dando dinheiro, como o governo brasileiro agora, 120 milhões de brasileiros estão recebendo, né, uma renda temporária, vamos dizer assim. Mas, de modo geral, está ocorrendo em outros lugares do mundo, de formas diferentes, mas também em outros países do mundo, muita gente botando na poupança. Então, o economista diz lá o seguinte: olha, deveria ser igual um crédito. Se você não usar o dinheiro, igual um cartão de crédito recarregável, se você não usar o dinheiro, você perde o crédito. Então, vai lá, consome. Chama-se efeito batata quente, é esse nome. Então, essas questões novas, nós estamos eu não gosto muito dessa frase novo normal, essa expressão. Sim, muitas coisas vão ser novas, outras não, algumas melhores, outras não necessariamente. Eu vou passar aqui um slide breve para vocês, daqui a pouco logo já passar para João. E esse mapa aqui mostra brevemente, né, em 74 anos, né, 72 anos, 72, 82 anos, sei lá. A economia brasileira cresceu em média 5,5%. Em boa parte do século passado, cresceu mais que a China. Foi o país que cresceu mais no mundo, o PIB. Mas como o Brasil é verdade. É claro que muitos brasileiros nasceram depois de 78, né? Meus filhos, meus netos. Nos últimos 40 anos, a economia andou 2,3% ao ano. O PIB, a variação anual média, aqui foi no ritmo de uma jovem atleta. Agora, os últimos 40 anos, estamos meio cansados. O que está acontecendo agora? Uma queda de 6%. O que é novo normal? O novo normal é recuperar isso aqui, ó. É isso que a gente quer. Nós precisamos recuperar a economia brasileira, os negócios, e sair desse... Já se previa 8%. Agora está se prevendo 5%, 6%, uma melhoria. Há uma melhoria nas expectativas. O Banco Mundial, o FMI, estavam prevendo menos 10% para o Brasil. Isso aqui significa menos 6%, que se ano que vem crescer 4%, somente em 2022 teremos o PIB de 2019. Então, esse é o quadro que a gente tem. Mas vamos aqui para a prática, os setores, né? Queria tocar ainda para vocês. O João, você me ouve, João? João não está ouvindo. Estou ouvindo sim. O slide entrou normalmente? Não, você descompartilhou. Compartilha de novo. Não, mas não estava aparecendo o slide na hora que eu mostrei, não? Não, o primeiro estava. Agora que você foi trocar de slide, está aí. Tá bom. Ok, daqui a pouco eu volto aos slides. Então, esse é o quadro do Brasil que a gente tem. Os sinais são contraditórios, gente. Está sinal contraditório. O que tem de bom? A renda emergencial
está ajudando, está ajudando. Tem problemas aqui e ali, mas a Caixa Econômica bancarizou 60 milhões de brasileiros. A gente fala assim, que tinha a turma os 20 milhões da Bolsa Família, né, na base social, vamos falar assim, da pirâmide social, e depois sobe a pirâmide. Tinha um grupo de pessoas que não, desempregado, mas também não está no Bolsa Família, uns 60 milhões, chamo de invisíveis, né? É incrível isso. A Caixa Econômica, inclusive, vai fazer uma startup, né? Ela vai criar, você bancarizar, você criar uma fintech da Caixa Econômica, 60 milhões de contas, uma vez só, gente que nunca teve conta no banco. Então, isso são efeitos. Tem ali, tem uma fraude aqui ali, mas é 5%. As empresas estão, sinais positivos, bancarização, essa renda está gerando consumo, recomposição de estoques, o marco regulatório agora para saneamento, vem investimento grande. As startups que no início se falava, não, agora não é mais unicórnio, as startups agora vão ser camelo. Unicórnio é aquela que chega a $1 bilhão de valuation. Camelo seria, olha, não vai ter dinheiro para startup, estamos numa crise. Os novos negócios vão ter que saber economizar melhor. Mas na prática, é camelo, bebe água e fica sem, não precisa beber água durante, sei lá, 2 semanas. Mas não, as startups estão recebendo dinheiro sim, porque a tecnologia, as soluções vão vir de tecnologia. Espero e torço que muito do otimismo dessa pesquisa nossa de vocês responderam esteja amparado no pensamento de vocês sobre tecnologia, implementação de tecnologia. É por aí que a coisa vai ganhar. Vamos olhar isso em detalhes. Empresa já falando em abrir capital na Bolsa de Valores, chamado IPO, inclusive lá nos Estados Unidos, a empresa brasileira abrindo capital lá nos Estados Unidos, não é novidade, mas nesse momento reforçou, e aqui na Bolsa Brasileira também. Então está havendo negócios estão acontecendo, ou seja, o cenário está melhor do que se esperava há 3 meses atrás e está um pouco mais previsível. Tá? Pode dar algumas coisas dar errado? Sim, pode, ainda pode, claro que pode. Pode vir segunda onda de Covid, a reforma tributária aí que o governo está colocando é um enigma, né? E tem setores que estão de fato apanhando, levando uma surra de fato. Isso aí cria oportunidades de negócio, setores indo bem, outros setores vão mal. Certamente nós vamos ver consolidações e compras de empresas, reestruturações societárias, sócios. Não quero mais continuar na empresa, vou falar com meu sócio para sair, quero curtir minha vida. Eu tenho clientes nessa situação, exatamente isso. Tenho 60 anos, não quero mais. Vai ter muito isso também. Quero aproveitar minha vida agora, cada vez mais por causa do Covid. Empresas que estão para fechar em recuperação judicial sendo comprada por outros, ou não só às vezes comprar a empresa, comprar a marca. O pessoal falava outro dia, mas o Biscoito Globo e tal, não sei o que, acabou. Não, mas a marca Biscoito Globo é boa, talvez uma outra empresa possa assumir. Não sei os detalhes lá que está ocorrendo lá, mas é só um exemplo, tá bom? Vamos ver os setores brevemente aqui. Eu vou compartilhar de novo o slide. Agora eu tô. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Estamos aprendendo. Porque são várias ferramentas. É Zoom, é Meeting, é o Teams. Em resumo, setores de recuperação lento, que nós estamos vendo vários, uma queda, né, uma subida em V. O pessoal fala é o símbolo da Nike, não é exatamente um V. Demora mais, é o símbolo da Nike. Estamos falando aqui, isso aqui significa 1 ano, 1 ano e meio, para quem? Hotéis e restaurantes, obviamente, aviação, né? Algumas já em recuperação judicial, concordata, né, que a gente chama, lá nos Estados Unidos, a Avianca, por exemplo, já não vinha tão bem, a Gol e a TAM fazendo o joint venture, partilhando, eventos, cultura, esporte, com certeza ao vivo vai mal, né? Bens não essenciais de luxo, imóveis comerciais, obviamente, muitas empresas, muitas vão voltar para os seus escritórios, mas escritórios menores, para economizar custo, e algumas vão ficar em home office, como a XP falou, vão continuar em home office ad eterno. Veículos, né, com certeza, escolas particulares, com certeza estão no grupo que eu diria ainda com alguma dificuldade. Sempre dá esse efeito em recessões no Brasil, as escolas particulares, né, tem problema de o pai conseguir manter o filho na escola. Setores de recuperação rápida, aqui ó, PEPT, enquanto o outro que nós vimos demorava. Olha a tecnologia aí, minha gente, ó, tecnologia da informação, informática de um modo geral, telecom,
né, que a internet estamos agora aqui usando, né? Então, esse é o mundo, portanto, a distância via telecom, educação, saúde, ensino, diversões, né? Cinemas, teatros, ou seja, shows, lives, ou seja, é uma tendência desses setores que alguns nem caíram, já estão, nem chegaram a cair. Esse setor aqui, eu tenho um cliente nesse setor, lá no Nordeste, está muito bem, obrigado, a venda dele aumentou nos últimos meses. Então, biotecnologia, obviamente, com apoio da área médica, né? Vocês observem aqui, né? Tudo tecnologia, né, gente? Tecnologia e agronegócio. As agrotechs, né? As startups no setor de agronegócio usam isso aqui, né? Então, esse é o mundo que nós estamos indo. Eu vou tirar esse slide agora aqui, vou retomar. Deixa eu ver aqui. Ok. Eu penso que já... João, já saiu o slide, não é isso, João? Me dá um apoio, João. Tudo bem, João? Bom, João não está aí, tudo bem. Não, ainda não. Não apareceu o slide, não. Não, estava aparecendo, tudo bem, João. Tá só você, claro. Tá ok. Então, gente, já para encerrar daqui a pouquinho, deixa eu ver, já temos aí 5 minutos, 2, 3 minutos, estou encerrando, 5 minutos. Bom, administrar a empresa com a economia crescendo é menos difícil, né? Investe, campanha promocional, propaganda, é claro que não é fácil, estou dizendo que é menos difícil, tem a competição, mas em recessão, mas em queda na economia, uma queda como nós temos e provavelmente vai durar em média 1 ano e meio, algumas empresas não, mas outras sim, como a gente viu nos slides agora, aí é que vem os desafios. Eu diria, vai estar apoiado por qualidade e detalhe da informação, muita informática, as margens vão cair, o consumidor vai sumir, então como é que eu chego no menor custo e como é que eu descubro aquele consumidor, aquela tendência? Eu estava vendo ontem uma live também de Big Data, inteligência artificial, o pessoal de uma grande multinacional de consumo, eles falando, o vendedor que era, entre aspas, né, mal falando, tirar pedido, eles falavam ontem lá que era a GC, uma dessas grandes de consumo multinacionais. Então ele vai agora ser um consultor de vendas, mais ainda, né? Já vinha sendo, com apoio de tecnologia, com apoio de Big Data. Então, quando chegar no barzinho da esquina para vender cigarro ou bebida, ele vai ter informação do que o barzinho do outro lado da esquina comprou. Se comprou muito, se comprou menos daquele produto, a que preço, que lançamento eles podem fazer, ou seja, precisa de ter mais informação, é detalhe, sempre detalhe mesmo. Então vamos aqui compartilhar de novo os últimos slides dessa nossa conversa. Então, aqui de novo, o João, me diga, João, quando se não for aparecer aqui, compartilhar, apresentar, compartilhar. Já estou apresentando. Ok. Como eu falei, o Zoom e o Teams eu uso bem, o Meeting é a primeira vez. Gente, beleza. Vou tocar só 5 tópicos rapidamente. Fluxo de caixa é a prioridade, continua sendo por uns 3, 4 meses, 5, 6 meses, depende de cada empresa. Porque quando a gente fala isso, é prioridade, quer dizer o quê? Liquidez. Recebe antes, paga depois. Exemplo, se o custo é 10, vende por 11 e recebe rápido. Isso é melhor do que aumentar a margem de lucro e receber depois. Não é hora de lucratividade, agora é hora de liquidez, está claro isso? E onde aparece isso? Também, alongar perfil de dívida. Ou seja, eu tenho que antecipar recebíveis, tudo bem, como vimos no slide anterior, e alongar os passivos, né? Préstimos mais longos, préstimos de banco, tinha uma linha de 36 meses, passa para 62, 70 meses. Mesmo com juros maiores, pelo mesmo exemplo que a gente deu lá atrás. A gente abriu mão naquele exemplo de margem de lucro para ganhar no prazo. Aqui também, eu quero ganhar no prazo, só que agora o pensamento é o contrário, é o outro lado da moeda. Eu quero um prazo mais longo, mesmo que eu pague um juros mais alto. Bem? Sendo que os juros estão caindo muito, né? O custo do dinheiro está caindo muito, claro, depende de empresa para empresa. Tributos também, obviamente, muitos já estão fazendo isso, o governo dando a mão, mas outros com advogados e vão também usar esses recursos, e negociar, além do banco e a negociar com o governo, negocia com seus fornecedores, prazo mais longo também. Obviamente, eu estou sempre esse destaque aqui. Antigamente era fofoca, né? Agora é fake news.
Cuidado com fake news. E aquela empresa está renegociando os prazos, eles estão mal, vão quebrar a rádio peão, a rádio fofoca, a rádio fake news. Cuidado com isso. Faça essas negociações da forma mais discreta possível. Proteja a sua empresa, proteja o nome da sua empresa. Tipicamente de crise, é isso, né? Fazer mais com menos. O que é fazer mais com menos? Maquinário ocioso, prédio que não é usado, salas que não são usadas, veículos que não estão usando a frota toda, ou lojas, tem 40 lojas, fica com 30, ou tenho 10 lojas, fica com 5, concentra ativos. Ou seja, é hora de, inclusive para gerar caixa, isso ajuda a gerar caixa, se for uma venda, por exemplo. Vai voltar, né, a operação de sale-leaseback. Sale-leaseback é o quê? A empresa tem lá maquinário que não é ocioso, ela usa o maquinário, mas ela vende para o banco, vamos dizer assim, e aluga de volta. E, no fundo, ela tomou um empréstimo com garantia que é a própria máquina vai pagar aquele aluguel, no final do aluguel ela tem a propriedade da máquina. Ou seja, ela fica com a posse, não com a propriedade durante o contrato. Aluga de volta. E também, muitas vezes, deixar de fabricar, né? É melhor comprar, será que eu tenho um parceiro? É melhor comprar dele do que eu fabricar? Ou seja, diminui ativos. A venda tem que ser a mesma ou mais, mas com menos ativos. Isso traz ideia também de parceria. Cachorro Grande faz parceria, TAM e Gol acabaram de fazer parceria. Não é isso? Só para falar um caso assim que é mais recente aqui no Brasil. Empresa ABC tem marca forte, mas operações ineficientes, maquinário velho, logística ruim. E vamos supor uma outra empresa, a XPTO, por exemplo. É o caso oposto. Ela está mais novinha, tem equipamentos novos, botou um sistema de logística incrível, mas a marca dela não é boa. Então, o ponto forte de um tem a ver com o ponto fraco do outro. Sempre que ocorre essa situação, isso incentiva a parceria. A parceria não é botar dinheiro, não é anular as marcas que existem agora. Vamos explorar junto uma certa situação. Posso até usar uma mesma, né, essa marca e vamos fazer um acordo de registrar essa marca. Ou essas empresas podem se compor e criar uma nova empresa, ou não criar uma nova empresa. Tá bom? Então, esse é o incentivo que a gente dá. E, por fim, lembra que eu falei, gente? O mundo vai ser ganho nos detalhes nessa fase agora. Não tem essa mais de vende de qualquer jeito, produz de qualquer jeito, já não tinha antes, menos ainda agora. Com margens pequenas, consumidor, o cliente sumiu. Então eu vou olhar para a margem, estou olhando para custo, e cliente estou olhando para a venda. Custos mínimos, olhar para dentro da empresa, olhar mesmo. Será que o vendedor tem que ir para São Paulo? Não precisa ir, porque toda vez que ele vai a São Paulo não gera uma venda. Olha lá, os históricos mostram isso, vamos testar, vamos simular, vamos rastrear as visitas, ou seja, é esse nível. E aqui cirúrgica também, olhar para fora, buscar. Isso significa usar mais Big Data, usar mais inteligência artificial. É esse mundo que nós estamos entrando. Brevemente, né, são só highlights aqui na conversa, eu já vou passar então para o João, e repetindo isso, pega a palavra crise e tire a letra S. João, vai contigo aí. Muito obrigado. Obrigado por você, por essa exposição toda. Agora nós vamos mostrar para vocês. O Sérgio falou de que todo mundo vai ter que reinventar, vai ter que fazer novas coisas, trabalhar de medidas cirúrgicas. Então, o que nós vamos mostrar aqui são algumas formas de gestão, algumas formas de vocês trabalharem para achar e poderem fazer essas coisas, fazer funcionar aquilo que passa pela cabeça de vocês. Primeiro, quem a gente é, né? Nós temos mais de 24 anos nisso, mais de 100 clientes, uma equipe grande, multidisciplinar. Quem quer ver o nosso conteúdo, está o site aí, por favor. A gente foi pioneiríssimos, né, na certificação da norma ISO 41001, que tem no mundo 15 empresas. É a norma do FACIL. E na 37.000. Nosso negócio é sistema de gestão. A gente sabe implantar sistema de gestão, há mais de 24 anos a gente implanta sistema de gestão. Vamos agora, queremos ser pioneiros também na 27701 e na 21.001. Estamos trabalhando para isso. E a gente trabalha com práticas comerciais bem inovadoras também. Então, nós vamos dar uma geral. A gente falou na chamada do Oceano Azul. A maioria de vocês deve conhecer, mas nós vamos falar rapidamente disso. Vamos falar de processo, de alguns defeitos que a gente vê por aí, que a gente vai vendo.
o que é um sistema de gestão, por que certificar, algumas ferramentas e vamos encerrar nos 15 minutos. Então, a Estratégia do Oceano Azul foi um livro escrito lá em uns 15 anos atrás, por aí, por esse Sean Kim e René Melbourne, senhora René Melbourne. Eles pesquisaram o intervalo de 100 anos de 30 empresas que tomaram mais ou menos 150 ações estratégicas e desenvolveram essa estratégia do Oceano Azul. O Oceano Vermelho, nós vamos falar em detalhe para frente, o vermelho e o azul é bem isso que significa mesmo. O vermelho é o sangue, é todo mundo se matando, ensanguentado, guerreando. E o azul é você estar na tranquilidade, estar conseguindo fazer coisas diferentes. No Oceano Vermelho, o que acontece? Né? Os produtos cada vez estão mais parecidos, porque cada vez todos nós, fazendo empresas, os processos, nós temos mais acesso à tecnologia, engenharia, a métodos gerenciais. Então, com o tempo, os produtos vão ficando cada vez mais parecidos. Se você tem um mercado que tem um tamanho definido, e esse mercado tem um monte de concorrente, esses caras com produtos parecidos só vão ganhar um do outro com preço. E isso faz um outro problema, que é o cliente também acostumar com isso. Tá? Com o tempo, o que acontece? Só preço, só preço, só preço. Na hora de comprar, na hora de vender. As margens são muito mais baixas. Cada empresa fica sem dinheiro para investir, para fazer inovação, para melhorar. Os produtos caem a qualidade e o cliente compra qualquer coisa. Então, ele compra aquele produto que ele olha lá e pronto, porque sabe que o A, o B, e a diferença entre eles é só o preço. Por exemplos de setores que são assim, serviços de limpeza, vigilância, portaria, setores que têm pouca barreira de entrada. Então, monta uma empresa de vigilância, ou de vigilância sem arma, né? Porque com a armada é mais complicado, ou de limpeza de portaria, e aí ele vai lá lutar, e aí vai lutar por quê? Por preço. Então, as formas de seleção hoje são muito mais sutis. RP online. Há uns 15 anos atrás começaram a sair os primeiros RPs online, aqueles sistemas integradores e tal, e custavam, naquela época, 450, 500 reais por mês. Hoje se compra na internet a 25 reais por mês um bom sistema, um RP online. Os smartphones, né, que também é tudo igual, virou assim, eu gosto mais de Samsung, eu gosto mais de Apple e tal, e também os automóveis em geral. E o Oceano Azul, o que é? É você estar no mercado inexplorado, você criar um mercado, ter uma forma de comercializar, uma forma de você atingir o seu mercado em que você cria a demanda. Então, pelo seu pioneirismo, você vai ter lucro, você é que fez o produto, não vai ter pouca regulação, você vai ter pouca regra, e aí a concorrência fica irrelevante. Aliás, o nome do livro é isso, torne sua concorrência relevante. Que é exemplo de Oceano Azul, o surgimento dos SUVs. Na época que os SUVs apareceram, as concorrentes fizeram com automóveis de um lado e com caminhonete de outro. Aí alguém teve a ideia de fazer um veículo que era uma caminhonete luxuosa, com preço altíssimo e que foi um super estouro. Outro, um Cirque du Soleil, que circo é um circo que faz, né, eles reinventaram o circo, que circo tem palhaço, tem girafa, tem jaula, tem leão, e o deles não tem, ele tem espetáculos com acrobacia, etc. Outros dois exemplos muito legais, Nubank Quinto Andar, Nubank revolucionou, um monte de gente foi atrás dele, e o Quinto Andar ainda ninguém foi, mas vai chegar. E tem outros, se vocês procurarem na internet, tem um monte. Então, o Oceano Azul, a ideia do Oceano Azul é você achar um lugar para você trabalhar com essa imagem que tem aí, que é ninguém em todo lado e você na tranquilidade de ganhar o seu dinheiro. E aí, para isso, você tem que ter processo, bons processos. E o que são processos, né? O que são bons processos? Processo, na verdade, é um conjunto de práticas e procedimentos para você poder marcar onde você quer chegar, criar meta, gerar previsibilidade, estabilizar teu quadro de funcionário. Então, todas as coisas que você faz, que uma pessoa faz numa empresa, aquele conjunto de coisas é processo, é você ter bons processos. Com o objetivo, lógico, de aumentar o lucro e todo mundo ficar bem de vida. Quais são os principais efeitos que a gente olhou por aí, que a gente vê no dia a dia, que a gente foi... Aí a gente tem eu vou desses todos que vocês estão vendo, esse material vocês vão receber por e-mail, tá? Vão receber um PDF, tanto dos meus slides quanto dos slides do Sérgio. Forte pra caramba. Liderança são desses todos defeitos aí,
os mais importantes, os que eu queria destacar. Liderança negativa. Então, a gente já viu isso em muitos casos, quando o dono chega, quando o gerente chega, o diretor chega, todo mundo cai, fala, ih, meu Deus, agora ficou, o cara vem aqui me dá uma bronca e tal, e fica com medo. Tal. A gente tem até um exemplo ao contrário, que é um cliente nosso de muitos anos, que ele é uma liderança positiva. Ele entra na fábrica, a fábrica é grande, gente muito humilde, aqui no Rio, e ele entra sorrindo para todo mundo, conversa com um, conversa com o outro, pergunta da máquina se está boa, se não está e tal. E se ele sabe de algum caso, ele fala também com a pessoa, e aí, toma essa arroz, coisa assim. E ele é um ídolo, né? E nesse caminho que ele fez pela fábrica, ele já filmou tudo que estava ruim, e quando ele chega na casa dele, ele começa a chamar os gerentes lá e conversa, digamos assim, fortemente com os gerentes, de forma que eu já vi gerentes sair com o olho cheio de lágrimas do que ouviu lá dentro da sala dele. Então, é uma liderança positiva, que ele sabe segurar os problemas, toda empresa tem problema, e aí ele consegue fazer positivo e motivar. Um outro problema gravíssimo, desalinhamento em todos os alvos. Nós temos casos, ainda temos casos, em que, por exemplo, a área de produção quer fazer produto maravilhoso, perfeito, ótimo, e o comercial está pensando só em vender cada vez mais barato que o concorrente. É lógico que isso não vai dar certo, nunca. Esse é um problema muito sério. Outro problema muito sério, nunca está contente com o que está acontecendo, mudar tudo o tempo todo. Chega lá, dá uma estratégia, vamos esse mês aqui, vamos fazer assim, assado. Aí, 4, 5 dias, o cara nem espera o resultado e já fala, não, está errado, muda tudo e tal. Então, todo mundo, o quadro, o pessoal, principalmente, acaba ficando sem direção e fica travado esperando qual vai ser a próxima novidade que o cara vai inventar para a gente fazer. Outro problema muito grave é acostumar com o lucro estável ou lucro baixo, que a empresa não quebra de repente, ela vai quebrando aos pouquinhos. Então, quando o dono percebe, se não tem um bom sistema de acompanhamento, está numa situação muito ruim. E qualidade do time, qualidade do quadro pessoal. Fala assim, mas nossa mão de obra é muito ruim. Gente, mão de obra é ruim em todo lugar. Você tem que trazer a mão de obra e treinar. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Então faz de outro jeito, procura um jeito, procura uma forma de fazer, porque a mão de obra tem que ser treinada, se não for treinada não vai funcionar. E um outro problema muito sério é de errar sempre igual. Erra e não vai atrás das causas do erro. Por que eu estou errando? E aí daqui 6 meses, daqui 6 dias, erra de novo, e erra de novo, e erra de novo. Então, como se porta uma empresa com bons processos? Como é que funciona? Como é que a gente gosta de mostrar para os clientes como é que deve funcionar? Primeira coisa é o conhecimento. Tem uma armadilha muito séria em quem tem empresa de bastante tempo que acha que sabe tudo. Não, eu sei tudo. Aí você fala assim, não, mas a gente tem um concorrente assim, assado. Não, aquele cara ele é assim porque ele não paga imposto. Não, aquele cara é assim porque ele está no simples, então ele paga muito menos imposto que eu. Não, ele é assim porque ele não registra ninguém, é todo mundo PJ. E, na verdade, nem é isso. O cara é melhor porque é melhor, entendeu? E aí ele não vai lá saber a concorrência como é que está funcionando. Processos, saber quais são os processos que os concorrentes usam, que estão no mercado, que funcionam. Quais são as tecnologias que estão funcionando, que estão no teu ramo, usando no teu ramo. Como é a qualificação do quadro pessoal, como são os funcionários. Enfim, tudo. Tem que conhecer tudo do mercado. E é muito, faz brincadeira, você deve estar pensando assim, mas eu conheço. Se você for cavocar mesmo, você vai ver que falta você conhecer coisas. E principalmente agora que tudo mudou, que o mundo mudou, né? Então tem muita gente que vai voltar de outro jeito completamente, que você tem que conhecer também. Aí depois, com esse conhecimento todo, você vai planejar, fazer seu plano estratégico e plano de negócio. Mas um plano estratégico, vou gastar R$200 mil para contratar, não sei o quê. Não, faz uma coisa simples, vai na internet, descobre como é que é, começa com um simplesinho e que nós costumamos sempre dizer, a maior característica mais legal do plano estratégico é você ter a participação das pessoas que vão tocar. Quer dizer, faz reuniões, faz questionários, bate papo, faz aqueles brainstorm, mas envolve as pessoas que vão tocar, traz essas pessoas para dentro das coisas. E quando você decidir as ações que vão tocar, distribui a responsabilidade. Fala, você vai fazer isso com a ajuda do outro, você vai fazer aquilo com a ajuda do outro, mas não fica tudo com você, não fica tudo na sua mão. Aí você executa num ambiente controlado, então você deve ter procedimentos que podem ser desenhados, como você quiser, que diz como as coisas devem fazer, e cria ou desenvolve, ou melhor, indicadores
com melhoria. Indicadores, quer dizer, eu estou medindo alguma coisa, mas eu tenho uma meta. E essa meta tem que estar melhor a cada tempo, a cada época, para você melhorar continuamente. Aí, você monitorar esses indicadores de avaliação, você ter um hábito religioso de fazer reuniões periódicas para você olhar os indicadores, discutir com essa mesma equipe que você fez lá o plano estratégico, que seria legal, porque eles mesmos se auto-cobram, né? E aí você cresce com isso, certamente você vai crescer para cá. E o principal, você vai ter ferramentas, usando isso, sempre você vai ter ferramentas para perenizar o seu crescimento, para perenizar essa boa performance da sua empresa. Vocês devem pensar, olhando assim, em várias empresas, por que o cara está sempre bem? Por que o cara sempre funciona? Porque ele não explode como um startup, mas ele está lá, sempre ganha dinheirinho dele, sempre bom, funcionário sempre bem vestido, bem uniformizado e tal. E aí entra a nossa parte, o sistema de gestão certificado. Ele tem os mesmos passos, exceto aquele conhecimento, em que você faz um planejamento, e aí nesse planejamento, aquele que nós falamos, que tinha estratégia, negócio, você cria uma visão, uma missão, uma política. A visão é onde você quer chegar. A missão é o que você está fazendo, você está aqui para fazer. E a política é como você faz. Então, na verdade, quando você criou aqueles objetivos e os planos de ação e delegou para você fazer, você está criando política para você cumprir a sua missão, para você atingir a sua visão. Isso é muito legal. A visão chega a ser um motivo para o funcionário sair de casa. O cara fala, não, eu vou para essa empresa porque em 2025 nós vamos ser assim, sabe? Nós vamos abrir filial em Belo Horizonte e tal. Processo. A gente faz a modelagem, você faz a modelagem, processo, criando os indicadores e registros. Lembra quando a gente fala de indicador? Não é medir e é meta. As auditorias, lembra nós falando de monitoramento? Então, a gente deve fazer auditorias internas, cruzadas, quer dizer, aquele grupo que fez planejamento, eu tenho um cara do comercial, você está do financeiro. De repente eu ponho financeiro auditando comercial auditando financeiro, auditando os processos. Isso cria uma sinergia na empresa fantástica, em que, por exemplo, quando a gente põe compras auditando financeiro, o cara do financeiro começa a entender por que ele recebe tanta bola quadrada de compra. Então, quando o financeiro audita RH, também ele começa a perceber por que de repente chega lá um pedido, esse funcionário tem que sair de férias hoje. RNC, tratamento de não conformidade, registro de não conformidade, para você estudar os problemas e corrigir as causas dos problemas que não acontecem. E as reuniões de análise científica são verdadeiros painéis em que aquelas pessoas que fizeram planejamento, com seus indicadores, com seus planos de ação, vão mostrar uns aos outros como as coisas estão indo. Isso também é uma coisa legal, que energiza muito a empresa, energiza e dá um relacionamento muito legal, muito mais transparente, tá? Aí, para que certificar? Ele fala, porra, mas é legal, eu tenho sistema rodando, bacana, para que certificar? Primeiro, que é barato, tá? Muito menos do que a gente ganha. Agora, os melhores motivos é que você vai começar a ter visto. Cliente que não te via começa a te ver. E o mais legal é que você começa a ter um auto-monitoramento. Quer dizer, o funcionário se autorresponsabiliza. E aí tem a história do japonês, da ilustração aí. Diz que o japonês, cada dia, ele vai pescar mais longe. E aí, ia pescar mais longe. E aí ele voltava com os peixes, 2, 3 dias, os peixes mortos, já muito estragados. Então ele começou a colocar um tanque de peixe no barco, para os peixes chegarem vivos. Mas eles chegavam vivos e bobões, né? Estavam nadando lá 3, 4 dias no aquário. Aí alguém teve a ideia de colocar um pequeno tubarão no aquário. Aí o tubarão, nesses 3 dias, comia peixe, claro, comia algum peixe. Mas os outros que chegavam aqui, chegavam vivões, certo? Como se estivesse no mar ainda, super espertos, e então agradava muito mais. Então, quando você certifica, você vai certificar, você tem as auditorias internas, você tem as auditorias internas, esses eventos são os tubarões para o teu quadro. Então, o teu funcionário de compras que tem que fazer a avaliação de fornecedor, por exemplo, ele chega, se ele não fizer, ele sabe que dali 6 meses alguém vai cobrar dele isso. Então, o tubarão é justamente essa autorresponsabilização, que é muito legal e que funciona, né? Coisas que funcionam. Normas que, para vocês assim, terem uma ideia, normas que são bem usadas agora, a 9001, tem mais de 40 mil empresas certificadas no Brasil, ela é a base de qualquer outra, ela é a base da gente usar e a base também
que foram criadas as associações. Hoje em dia, quem quer trabalhar para petróleo, quem quer trabalhar para teles, para as elétricas e para governo, tem que ter um sistema de compliance funcionando. Você pode colocar o sistema de compliance e, na mesma lógica do Tubarão, você pode certificar esse sistema. Tem as normas, tem vários certificadores. E tem as normas mais operacionais, como, por exemplo, a 14.45.27, que são normas respectivamente de meio ambiente, parte do meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, a 45 e segurança da informação. Tem mais de 20 normas, além dessas, de sistemas de gestão. Tá? Tem a 41.001, que acabamos de falar, e tem várias outras. Tá? E aí, como certificar uma empresa? Do lado esquerdo, você tem os certificadores. Do lado direito da tela, os acreditadores. Então, um desses aí, o Vinod alemão, Biblioteca de inglês, MD alemão, EBNT brasileira, você contrata, depois que você contratar o sistema, para ele certificar. Ele vai lá certificar em nome de um acreditador. O acreditador é um só por país e é o cara que manda na normalização do país todo. Então, no Brasil, é o Inmetro. Então, você contrata o BSI, ele vai lá em nome do Inmetro. Se você trabalha para grupos estrangeiros, é legal você ter também uma acreditação estrangeira. Por exemplo, se você trabalha para petróleo geral, você pode usar qualquer um desses, né? TUV, Veritas, BSI, e aí você pode pedir para ele vir e emitir 2 certificados para você. Um pelo Inmetro, que é o brasileiro, e um por exemplo, pela UCA, que é inglês, que é o acreditador inglês. Então, ele vem lá, faz auditoria para você em nome do UCA, que vai te dar um certificado assinado pelo UCA, que é uma coisa bem legal. Algumas ferramentas modernas que se usa para você fazer gestão, além de plano estratégico, plano de negócios, essas 3 são mais em moda e foram criadas a partir de 90, pode ser. O Scrum, que é uma metodologia ágil para você tocar projetos, foi inventado para informática, mas ele serve para qualquer coisa. Inclusive no livro do Jeff Sutherland, de 1990, ele mostra numa parte do livro como ele usou o Scrum para fazer a reforma da Casa dos Entendidos. O OKR, Objetivo Religioso, que é criado na Intel em 90, e a partir de 99, 2000, começou a ser usado no Google, e aí, aqui no Brasil, muita gente usa, um deles é o Fantasma. E o BSC, Balanço Histórico, é mais complicado, criado na Harvard, em 92. Ele olha toda a empresa em 4 perspectivas, e ele é mais usado em empresas maiores, porque ele é mais sofisticado. Mas nada dele, nem dele, são bichos de 7 cabeças e falar, não, mas eu tenho alguns assim, pode usar e pode funcionar assim, porque não é difícil. Mas tudo isso são metodologias de você trabalhar, de você fazer. Nada substitui o seu talento. Se a sua empresa existe, um dia foi criada, existe até hoje, porque você teve uma boa ideia e essa ideia, o mercado foi boa e você tocou ela até aqui. Então, a gente diga, talvez que estamos conversando, quando dizem que a primeira vítima da guerra é a verdade. Né? E a primeira vítima de uma crise grave como essa assim, é a autoestima. Então, não é que as coisas que você errou, que as coisas deram errado. Não, o mercado aconteceu e seu negócio é bom, tanto que foi bom até agora. Então, essas boas práticas vão te ajudar, vão dar muito mais tranquilidade para você tocar, mas não substitui talento. Por isso, uma das coisas que a gente fala é que a gente tem que focar, ter a empresa rodando para a responsabilidade total, para que você possa ter a cabeça para tocar aquilo que você sabe fazer, que é o seu talento. Então, se você sabe criar receita para fazer biscoito, como tem um cliente nosso, você tem que gastar seu tempo pensando em farinha, ovo, baunilha, e não em banco, compras, em fluxo de caixa. Isso as outras pessoas têm. Você tem gente para trabalhar com isso. Tá? Então, concluindo, você tem um problema, então a primeira, bem simples, você estuda e planeja, executa e monitora e cresce. Esse é a regra, essa que é a... Você coloca lá um pedacinho de lata, tá vendo? Na máquina, na prensa, você coloca lá a latinha e sai uma joaninha. É assim que um sistema de gestão, principalmente gestão de certificado, funciona. Muito obrigado. Agora nós vamos aqui para os nossos dados. Nós vamos abrir agora, vários de vocês fizeram tem várias perguntas aqui.
Então, nós vamos começar. O Felipe vai falar quais são as perguntas para a gente começar a responder. Tá bom? Muito obrigado. Felipe, fala aí. Felipe, quais são as perguntas? Ué? Sérgio, está me ouvindo? Ouvindo bem. Ah, tá. Felipe? As perguntas. Quem vai dar as perguntas? Então, o Felipe? Ah, tá. Então, a primeira pergunta, por Sérgio. Como se sentir seguro nas estratégias em um país onde as polaridades fazem questão de derrubar ou estagnar os planos daqueles que estão atuando nas esferas federais, estaduais e municipais? João, não ouvi, você está com a voz, acho que alguma interferência, não está tão claro. Tá, vamos lá. Deixa eu colocar mais perto aqui, mais uma pergunta, as perguntas que estão aqui. Como se sentir seguro nas estratégias, em geral, em um país que está muito polarizado nas esferas federais, estaduais e municipais, e que poderá virar, mudar o custo do produto com maior carga tributária, maior capacidade de concorrência? E como concorrer com empresas que se abastecem de créditos tributários, empresas de fachada, etc. Sérgio. Poxa, não é simples, de fato, por isso é que complicado. Por definição, o empresário é quem corre riscos, né? É óbvio que nós vivemos num país muito desigual de renda, de educação, da riqueza, né? Isso vale para pessoas, vale para empresa, vale para entre estados e cidade dentro de uma mesma cidade. É um país muito desigual, um dos mais desiguais do mundo. Nós temos problemas, mas ao mesmo tempo é um país de oportunidades, né? Eu gosto de comparar, falando com empresários de fora, às vezes dá o exemplo, meio chocante, mas eu acho que cabe. Todo mundo vê, né, filmes do Velho Oeste, né? Tempo das diligências, expansão do Oeste, quando os Estados Unidos começou a ocupar a região, toda a área da Califórnia, né, e Texas e tudo mais. E o governo oferecia, olha, tem lá terrenos lá, você vai ter a sua terra, ocupe. E aí os forasteiros foram e guerreando com os índios e tudo mais. Aí você vê aquelas caravanas, né? As famílias indo para o oeste em busca da terra prometida, do ouro, e os índios atacando e tal. Eu comparo, e o pessoal foi, faleceram, outros não. Em resumo, se tornou um país forte, com grandes qualidades e também grandes defeitos. Mas eu comparo um pouco o Brasil, né? O Brasil é uma terra nova ainda, é uma terra nova para empreendimento. As pessoas falam assim, mas como tem um custo Brasil, é burocracia, impostos altos, os privilégios, tudo que a pergunta bem colocada trouxe aí. E por que um país desse, com esse custo, as estradas ruins, por que o dinheiro vem para cá? É o quarto país do mundo a receber mais capital estrangeiro. Por que vocês acham? Vou fazer o coraçãozinho. O retorno é alto. É um dos maiores mercados do mundo. Quando a gente fala assim, 60 milhões de brasileiros estão recebendo, aliás, 100 milhões de brasileiros estão recebendo auxílio emergencial, isso é 2 vezes a população, isso é a Itália e Espanha junto. Percebe? Tamanho do mercado, ou seja, o retorno é alto. A turma de finanças aí, a taxa interna de retorno, o ROI, ou seja, eu tenho um custo alto, mas eu tenho um mercado muito grande. Na Europa está tudo bem, menos risco, está tudo ótimo, tudo funciona bem. Economia cresce 1%, 0% ao ano, e o dinheiro europeu vindo para cá. Então, eu penso o seguinte, é claro que a gente tem que procurar sempre o que é melhor, mas também essa visão realista das coisas, sem dúvida nenhuma. Eu penso que participando, elegendo melhor. Se o governo é tão ruim, e é mesmo, ou as estruturas, né, de governo, não é esse governo, o anterior, o próximo, se a governança política no Brasil é ruim, em boa medida deve ser a gente, né? Então,
Mas é isso, companheiro. Quem fez a pergunta, companheiro ou companheira, não sei, mas empresários são heróis, realmente, são heróis. Os médicos atualmente são os heróis da pandemia. Os militares são os heróis nas guerras. Os empresários são heróis de quase sempre num país como esse. Não sei se ajudei muito. Outra pergunta aqui, Sérgio. Na sua opinião, quando vai adquirir certa normalidade o mercado de aquisição de empresas no Brasil? Não, esse mercado está forte. Veja bem, já tem um movimento. Pelo fato de muitas empresas estarem com dificuldades, elas estão subavaliadas, um valor baixo. Então, você vai fazer o valuation de uma empresa que valia 100 milhões ano passado, agora está valendo 60, 50 milhões. E em dólares, bota aí pelo dólar, menos ainda. Então, está havendo, sim, um movimento de consolidação, como a gente chama, né? Setores pulverizados. Está acontecendo agora com o telecom fortemente, aconteceu com escolas um tempo atrás, na área de saúde acontecendo. Então, esse é o momento, quando a gente falou lá atrás de liquidez, hoje, lá atrás, eu digo agora há pouco, quem tem dinheiro, desculpe a expressão chula, se dá bem na crise. Então, empresas capitalizadas estão comprando outras empresas, sim, com certeza. Então, há oportunidade, mas também vai ter muita quebra de empresa, muita quebra de empresa. Outra pergunta fatal aqui, essa é matadora. Qual é a estratégia a ser verificada para a escolha de um bom parceiro no caso de uma joint venture? Como proceder para não fazer um mau negócio e ter o sucesso pleiteado? Ótima pergunta. Muitos casamentos entre empresas. Joint venture não é um casamento, né? É um namoro. Casamento seria comprar uma empresa, fundir, incorporar. Joint venture é uma parceria, então é menos forte que um casamento, mas muitos dessas não vão bem. Uma das maiores dificuldades em joint venture é quando um é muito mais forte que o outro. Opa, tem uma parceria com uma grande empresa. Cuidado. Então, parceria, joint venture, é importante ter um bom aconselhamento jurídico, né, um bom advogado para organizar bem os contratos de relacionamento, e sem dúvida nenhuma que o ponto é aquele que eu diria para vocês terem em mente, né? Pontos fracos de um e pontos fortes de outro. Tem que haver esse fit. É igual esses aplicativos de namoro, tem que ter um fit, tem que ter uma química boa entre uma empresa e outra. O que uma tem, a outra não tem e vice-versa. Agora, esse ponto da pergunta é muito bom por isso. Não é só uma decisão estratégica empresarial, não. Envolve o aspecto jurídico muito importante, sem dúvida nenhuma. Tem outra pergunta legal aqui. Como podemos ajudar outros setores a fazer a passagem para uma nova fase? Essa é para você, para mim? Para você. Outros setores, no sentido de ajudar, eu não entendi bem a pergunta, uma nova fase, um novo momento, né? Ajudar outros setores, talvez uma ótica de alguém que tem essa visão, ou algum fundo, né? Fundo, porque a pergunta ajudar, né? Talvez dá ideia aí de fundo. Eu penso o seguinte, união é uma coisa, buscar união entre empresas, né? Buscar também financiamentos de longo prazo. Mesmo as startups agora, a startup como é que é? Alguém teve uma ideia, desenvolve, que bom, vou trazer um sócio, um anjo, né? Um investidor anjo, para investir na empresa. Agora está se criando uma modalidade de empréstimo também para startup. Crowdfunding, né? Então veja bem, nós estamos num momento de escassez de dinheiro, né? Então as soluções vão vir muito da questão dos financiamentos. Hoje eu estava vendo agora uma notícia de uma fintech, que as construtoras pequenas, né? Pensa assim, construtora pequena, vai fazer um prédio de 40, 20 apartamentos numa zona de classe renda mais baixa. Então, uma construtora menor, ela terminou e não vendeu tudo. Aí o banco, e ela pegou dinheiro com o banco para financiar a construção, que a gente chama de exposição de caixa, né? A construtora tem uma exposição de caixa muito grande, gasta muito antes de receber, mesmo quando vende uma parte no lançamento dos imóveis. Mas, em resumo, tomou um empréstimo de banco, acontece muito, e
E o banco não quer saber se você terminou o prédio e não vendeu. Me dá meu dinheiro de volta, me paga o empréstimo. Agora, então, tem algumas fintechs que vão financiar essas construtoras, né, que demorarem a vender seus imóveis. Então, é muita engenharia financeira mesmo, parceria entre empresas, eu acho que esse é o caminho. Não tem uma solução mágica, não, realmente não. Tem uma aqui que eu vou responder, é sobre pessoas, né? Sobre qual a matéria-prima para administrar pessoas em tempos de incerteza. Bom, o funcionário, em geral, em tempos de desemprego, todo funcionário tende a ser mais comportado, né? mais calminho. Né? Mas tem certos setores, como o Sérgio me mostrou, que continuam quentes. Então, biotecnologia, TI, continuam quentes e o funcionário vai embora mesmo porque outro vai ter outras ofertas. Então, em tempos de crise, o que você tem que fazer é motivar o funcionário ao teu objetivo. Então, quando nós falamos lá da visão, eu tenho sempre um exemplo que a gente dá, que é um cliente nosso, que ele é socorrista, né? Ele é uma empresa que é terceirizada de socorrista de estrada. Aquele cara teve um acidente, aí vai a ambulância e vão os socorristas lá. E os caras ganham uma mixaria, trabalham em regime 12/36, mas eles saem de casa todo dia, a visão deles, eles saem de casa para salvar a vida. Então, esse orgulho dele sair de casa para salvar a vida, muitas vezes é mais importante do que o salário. É lógico que ele tem que ter salário em dia. Se tem benefícios, os benefícios têm que estar em dia, aquela coisa básica, isso não se discute. Mas, além disso, você dá para ele um motivo para ele sair de casa, como a gente fala também. E esse motivo pode ser, nós tivemos tanto exemplo, nós tivemos um agora, recente, no final do ano passado, uma empresa de engenharia, com super cara, super bem formado, de engenharia de automação elétrica, e ele tem problema de reter talento, claro, o cara fica bom, vai embora, vai trabalhar na Siemens, vai trabalhar vai trabalhar fora do Brasil. E aí ele fez um esquema lá, um arranjo, para saber de todo mundo, que a maioria é jovem, o que eles queriam aprender. E aí ele fez um cruzamento do que os caras queriam aprender com o que a empresa quer e fez um plano de treinamento. E detalhe disso aí, ele começou a aplicar esse plano de treinamento, as pessoas começaram a ficar muito mais motivadas, muito mais contentes com a empresa. Detalhe, ele não gasta nem um tostão para treinamento, porque quem dá os treinamentos são as fabricantes. Então, basta ele agendar e o treinamento está lá. Então, ele, sem gastar quase nada, algumas horas de trabalho, ele conseguiu uma solução maravilhosa. Então, o recado é assim, lá naquele slide amarelinho lá, vai conhecer tudo, vai conhecer o que o teu concorrente faz e aí vai usar a tua criatividade para desenvolver o que você puder. Tem uma aqui, Sérgio, que eu gostaria que você respondesse. Como empresa que está iniciando agora pode entrar num jogo nesse cenário tão loucão, tão difícil? Iniciando agora. Cara, é muito louco. Sempre é mais fácil, né? Quando a gente conhece um pouco mais do tipo de empresa e conhece. Então, a resposta é genérica também. Quem está iniciando agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem que ter... pensar fora da caixa, assim, procurar pensar fora da caixa, mas com os pés no chão. Pensar em tecnologia. Acho que o grande salto, a grande oportunidade... Se está começando agora, tenta fazer, não é transformar tudo, né, mas fazer tudo totalmente diferente, mas como o João falou agora, tenta fazer diferente e se apoia em tecnologia. O máximo que você puder fazer tecnologia para conhecer o cliente, as preferências do cliente. É melhor conhecer muito, talvez poucos clientes, que você vai prestar um serviço melhor. As pessoas estão carentes, as empresas estão carentes. Empresas são formadas de pessoas, tem sócios que são pessoas. Então, também, essa sua angústia, de quem fez a pergunta, não sei se é exatamente uma angústia, mas é de todos, trate bem, identifique bem seu cliente e não tenha medo de errar, como o João falou. Acho que a ideia do Oceano Azul, seja o que for, é você fazer, acertar, vai dando pequenos passos, né? Vai dando pequenos passos, vai acertando, vai errando, mas estou procurando muito usar a tecnologia para conhecer o seu cliente, conhecer o seu concorrente, mas principalmente conhecer o cliente.
Eu diria isso. Eu acho que esse é o ponto principal. E muito cuidado com o dinheiro, né? Óbvio, com caixa, com dinheiro. Não, pensar duas vezes antes de gastar. Seria, se é que pode falar em conselho, né? Mas são pontos que a gente pode lembrar aqui agora. Bom, alguém tem mais uma pergunta? Coloca no chat, por favor. A gente tem uma pergunta aqui, se basicamente assim, que as empresas aprenderam a trabalhar remota, né, com as operações remotas. O que será, eles estão perguntando o que isso vai significar no futuro? Quer dizer, agora, pós-pandemia, o que vai acontecer? Responde aí, Sérgio. Quer dizer, as empresas estão acostumando a trabalhar fora, trabalhar com seus home office ou com operação fora mesmo. Fiquei sabendo esses dias, agora a empresa de manutenção, que todo mundo se juntava na garagem lá para pegar o serviço, e hoje não se juntam mais, eles recebem as OS pelo celular e da casa dele ele vai na garagem, pega o carro e vai embora atender os seus clientes lá com a sua equipe e volta. Como é que vai ser isso depois que acabar a pandemia? Eu penso que tem o lado tecnologia e tem o lado humano. Estar home office ou não estar presente o tempo inteiro, acho que algumas empresas vão ficar nesse formato, outras vão retornar completamente, outras vão ficar no meio caminho, né? Então depende do tipo de empresa, do tipo de setor. Mas veja bem, uma empresa não é uma ONG, não é uma igreja, não é uma entidade sem fins lucrativos. A empresa, se esse modelo de trabalhar home office trouxer melhor resultado para a empresa, seja mais venda, menos custos ou mais produtividade, elas vão manter. E como é que elas vão avaliar essa produtividade do seu funcionário? Então, de novo, tecnologia. De cada vez mais você vai ter um robozinho no seu notebook, no seu celular, controlando se você está home office, está trabalhando, se você atingiu as metas de venda, de visita, de controles, de registro, você negociou. Cada vez mais as empresas vão ter um mapeamento das atividades das pessoas e para saber se isso está sendo produtivo ou não. E vamos combinar, já deveria ser antes assim, né? Não para um controle do Big Brother que está controlando sua vida, mas um controle de produtividade, é isso que eu quero dizer. Até porque esse controle a empresa pode exercer também com você lá no escritório, sei lá no escritório mesmo, né, tradicional. Eu acho que cada vez mais vai se investir na criatividade, dar vazão para as pessoas botarem sua criatividade e buscar clientes, ou buscar melhoria de processo, ou reduzir custos, mas as empresas vão acompanhar cada vez mais, por tecnologia, se esse desempenho, se os indicadores do teu dia a dia está trazendo os resultados que é bom para a empresa, e aí essa junção, que alguns sabem fazer, algumas empresas sabem fazer, outras não, o que é bom para a empresa é bom para o funcionário. Quer dizer, é óbvio que nunca vai ser 100% assim, porque os interesses são diferentes, é óbvio que são, mas é possível sim, em boa medida, haver um alinhamento maior entre os objetivos dos funcionários e das empresas. Eu acho que, de novo, tecnologia, eu acho que as pessoas querem isso de alguma maneira assim. Tem agora, para a gente encerrar, para você, uma pergunta facinha, que se existe, né, se já está pensando e criando alguma escola, curso de formação para atuar nesse mundo, que o Moraes usou a sigla VUCA, um mundo em constante alteração, em constantes desafios, etc. Vai existir um curso de formação para isso? Eu penso que, olha, eu tenho observado aí no LinkedIn, mesmo Facebook, Instagram, anúncios, né? As escolas, os cursos, as instituições tradicionais de ensino, né? Sejam as faculdades, como e outros cursos de MBA. Eu acho que MBA vai sair de moda. Cursos muito longos, isso já vinha saindo, né? As pessoas não querem 2 anos, não. Acho que vai ser, sim, cada vez mais instituições estão se reinventando e outros, como Udemy e outras, né, estão aí oferecendo ensino à distância. Agora, eu diria muito o seguinte, gente, nós somos bombardeados por informação. Aqui hoje também não deixa de ser uma live, um bombardeio de informação. Eu acho que o muito importante é o aprender a aprender, a pessoa ter essa capacidade para filtrar, desse montoeiro, esse mar vermelho, mar azul, esse mar gigantesco de informações, quais que são eficazes para o seu negócio,
Então, você ter foco, eu acho que você ter na sua vida pessoal qual é o seu propósito, o que você quer fazer nessa vida, o que você vai fazer nessa empresa, e filtrar informações, e como o colega perguntou agora há pouco, nesse Brasil polarizado, né, de direita, esquerda, centro, sei lá o quê, a gente não ficar também só se alimentando das fake news e desses discursos para lá e para cá, você formar sua opinião, aprender. Eu acho que esse é o ponto. Literatura, um dos livros mais vendidos aí que tem a ver com negócio no mundo, lá eu estava vendo do Cisne Negro. Gente, só para encerrar, João, eu e João somos da década, né, João? Nós somos da década de 50, 60, não é isso? Veja bem, nos anos, quando naquele período da Revolução, houve muita criatividade dos artistas. Então você tem artistas que hoje, sei lá, são de esquerda, sem querer politizar muito, que não é o caso aqui agora. Mas, em resumo, houve uma repressão muito grande política, e como os artistas faziam? Eles tinham que ser criativos, fazer letra de música que falava de uma... O Chico Buarque é bom nisso, né? Apresentar um assunto, parece que estava falando da namorada, mas ele estava falando da política. E isso passou. Eu acho que sempre que há uma situação dessa, surgem, e eu diria agora, os filósofos. Eu estou impressionado, João e todos vocês, com Leandro Carnal, que já não é de agora, mas eles agora ganharam uma fama, o Leandro Carnal, o Mário Sérgio, o Pondé e o Cortella. Eles são filósofos. Ouça mais esses caras. Eles não vão falar como... João, olha, melhora o processo, o financeiro, a taxa de retorno, eles vão abrir a mente das pessoas. Acho que eles são muito bons nisso. Então, acho que eles são o equivalente para aquele período da recessão dos artistas. Agora, nesse período de não sabemos para onde vamos, os filósofos não dizem para onde vamos, mas eles nos ajudam a amadurecer o pensamento. Eu acho que e aí fazer escolhas. E se você fizer 10 escolhas e acertar em 7, está muito bom. Eu acho que vai ter sucesso. E tem uma coisa, só para não é para complementar, para seguir, que é o seguinte, a gente fala assim, não, vamos criar estratégias inovadoras. Tá? Estratégia inovadora não é ser Bill Gates e inventar a Microsoft, não é ser Steve Jobs e inventar o iPhone. Você pode, tudo está inventado, eu costumo falar muito isso, tudo está inventado. Se você for qualquer coisa que você queira saber, está na internet. A forma de usar o que está inventado é que é. Então, isso que o Sérgio falou, você aprender a aprender é importante, e você ter a humildade de olhar seu lado, seu concorrente, os seus clientes, como eles fazem, e conhecer, pesquisar, e aí você vai acabar fazendo a junção dessas coisas para ter sua solução. Eu agradeço muito vocês todos, vocês que ficarem até agora, nós estamos já com quase 1h10. Obrigado por estar aqui. O material, esses slides do Sérgio, os nossos slides também estão aqui. Agora eu passo para o Sérgio. No nosso site vocês vão ter material, tem o site do Sérgio também, eu deixei para vocês o último slide, mas vocês vão receber tudo isso aqui. O filme, isso aqui está no YouTube, vai ficar filmado, vai ficar lá. Então basta colocar a palavra retomada, provavelmente vai aparecer, ou o Solarplex no nosso canal. Muito obrigado a todos. Sérgio, encerre, a casa é sua. Agradeço a oportunidade, desejo sucesso a todos, tire o S da palavra crise. Eu acho que essa crise veio para mexer, sim, e veio também para criar oportunidades, como sempre uma crise traz. Autoconfiança para todos, vamos vencer isso, já estamos vencendo. Muito obrigado a todos, estamos encerrando. Até logo. Obrigado.